Boa noite, quarta-feira, 4 de maio. O Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp começa a partir de hoje uma série de colóquios para refletir sobre o papel da universidade pública. Quem vai falar sobre os temas em discussão e sobre como você pode participar é o presidente do Observatório, professor Clodoaldo Cardoso. E ainda hoje... Presidente da Indurb e gerente da CETESB travam queda de braço sobre o esgotamento do aterro sanitário. Nico Mondelli defende que ainda tem espaço para mais lixo. Você vai conhecer o Guerra das Décadas, game show que estreia hoje na TV Unesp com história, cultura e entretenimento. Nós noticiamos aqui no Unesp Notícias que desde a última sexta-feira a Prefeitura de Bauru está sujeita a uma multa diária de R$ 3.132,15 por continuar a descartar lixo no aterro sanitário. A CETESB notificou o município do esgotamento do local. Mas o presidente da Indurb, a empresa municipal responsável pelo descarte, afirma ter laudos que atestam a capacidade do aterro para continuar em operação. Já a CETESB adianta que pode interditar o local no fim deste mês. A situação do aterro sanitário de Bauru se agravou no início do ano passado. A Indurb, que é responsável pela gestão, chegou a apresentar propostas com o objetivo de prolongar a vida útil do local. A mais recente foi a que viabilizou a utilização de uma área de 4.000 metros quadrados vizinha ao aterro, onde é feita a destinação do lixo hoje. Mas pelas imagens é possível ver que mesmo nessa nova área já não há espaço suficiente para o lixo. Em março deste ano, a CETESB decretou o esgotamento do aterro. Para a CETESB, a medida é definitiva e foi tomada para evitar riscos de contaminação. Após vistorias feitas no local, nós verificamos que a área licenciada ela está esgotada. Existem outras áreas, mas essas áreas não estão preparadas, não estão licenciadas, então não é possível continuar a disposição de lixo naquele local. A Indurb discorda da posição da CETESB e já recorreu da decisão. Segundo o presidente da empresa, o aterro ainda teria capacidade para receber o lixo por mais um ano, tempo necessário para que a prefeitura encontre uma solução, pelo menos paliativa. Nós já operamos o maciço antigo diversas vezes a CETESB também falou que o maciço já estava encerrado e a gente operou normalmente, continuou e defendeu tecnicamente. E mais uma vez eu vou defender tecnicamente que há estabilidade e há como operar o maciço. E não é uma palavra minha, do presidente, é uma palavra de técnicos, de engenheiros, contratados pela Indurb, que vem fazendo monitoramento mensal do aterro sanitário de Bauru. A Indurb estuda ainda entrar com medida judicial questionando o posicionamento da CETESB. A ideia seria comprovar que o aterro ainda tem capacidade de uso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que usar toda a capacidade dele. Se os estudos dizem que eu não usei, eu não posso parar a operação. E também, se parar pela metade, pode aí gerar erosões, obras que precisam ser terminadas. Então, eu preciso continuar operando até determinado tempo, que é os projetos que a Indurb vem executando, em cima, que são entregues para a CETESB. Na semana passada, a Prefeitura de Bauru abriu licitação para contratar uma empresa para fazer a destinação do lixo. Além disso, deve ser estudada a construção de um novo aterro na cidade. A gente tem praticamente definida qual tecnologia nós queremos para a cidade de Bauru para processamento de resíduo. A Secretaria do Meio Ambiente está licitando também o projeto, que chama um projeto preliminar de expansão do aterro sanitário para uma área de 50.000 metros, com toda a exigência ambiental que a CETESB pede, e a Indurb também está trabalhando uma pequena expansão de 10% da área. Segundo a CETESB, qualquer que seja a solução adotada pela Prefeitura, deverá levar em conta que a área onde o aterro funciona hoje não poderá mais ser utilizada. Existe uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente que permite apenas 10% de ampliação da área inicialmente licenciada. Isso já foi esgotado? Já foi esgotado.
Apesar da multa de mais de R$3.000 por dia e da decretação de esgotamento do aterro, a Prefeitura continua utilizando o espaço para a destinação do lixo de Bauru até que uma solução seja encontrada. A CETESB aplica uma multa diária. Após 30 dias, caso não seja resolvido o problema, a CETESB encaminha o processo para a interdição. A demora em encontrar uma solução para o problema com antecedência é apontada como uma das causas da atual crise. O município sempre tem a soberania sobre a destinação do seu lixo, ou um aterro próprio ou terceirizar. Hoje a prefeitura não tem aterro próprio, ela não se preparou para que fosse continuado esse tipo de disposição. Sem a mudança de modelo ainda, qual foi a única alternativa? Expansões do aterro. Então nós fizemos a lateral, fizemos a do fundo, operamos o maciço, instalamos piezômetros para análise realmente geotecnia, se o aterro é estável ou não. Então desde 2010, 11, que poderia, sem esse trabalho, o aterro já ser encerrado, nós já estamos em 2016 e continuamos operando. Então chegou o último momento realmente de encerrar e buscar uma nova alternativa para a cidade de Bauru. Nesta quinta-feira, o sol deve predominar na maior parte do estado. Tem possibilidade de chuva apenas na faixa leste paulista. Essa tendência se mantém até o fim de semana. Bauru continua com tempo firme amanhã. Agora a umidade do ar é de 54%. Praticamente não venta neste momento. Nesta quarta, os termômetros variaram entre 14 e 28 graus. A temperatura deve ter mais uma ligeira elevação. Para amanhã, a mínima prevista é de 15 e a máxima é de 30 graus. A seguir, você vai conhecer o novo programa da TV Unesp. Um game show muito bem-humorado que testa conhecimento sobre cultura. É o Guerra das Décadas. É daqui a pouco. Continue com a gente que o intervalo é rapidinho. Estreia hoje na TV Unesp o programa Guerra das Décadas, um game show divertido que relembra artistas, músicas, filmes e programas que fizeram sucesso. O destaque é que o programa foi todo produzido por alunos do curso de Rádio e TV da Unesp durante a graduação. É um programão imperdível para quem quiser testar conhecimento e se divertir com os palpites furados dos convidados. E o Guerra das Décadas está no ar! O primeiro game show da TV Unesp traz muita história, cultura e entretenimento. O Guerra das Décadas é um programa produzido pelos alunos de radialismo da Unesp de Bauru, um trabalho de 1 ano e meio que proporcionou aos estudantes a oportunidade de vivenciar a profissão. E o melhor, com o resultado do trabalho indo ao ar em televisão aberta e pela internet. O que mais nos motivava era a ideia de ir para o ar. A gente sabe hoje que a televisão está em transformação e que a internet está modificando, tem o YouTube, qualquer um consegue colocar conteúdo lá, mas para a gente formado em rádio e TV, o sinal aberto ainda é muito brilha nos nossos olhos realmente essa ideia. Então a gente sempre falava, nossa, quero ver um nosso programa no ar. É muito gratificante você chegar no ano da sua graduação, entregar o programa para a emissora e falar, vai para o ar. O roteiro foi produzido pelo Daniel. Para ele, a universidade teve papel fundamental em sua formação profissional e para ter sucesso na primeira experiência em um programa televisivo. Eu entrei na faculdade de rádio e TV pensando de uma forma mais imaginativa do que concreta, porque eu não tinha muita noção do que era. Eu não tinha nenhuma noção, eu não sabia o que era fazer vídeo, não sabia o que era fazer roteiro. E a Unesp me deu não só a Unesp, mas a convivência aqui em Bauru, todo esse mundo que a gente vive aqui, pôde me trazer esse tipo de conhecimento que daí me favoreceu para conseguir produzir um programa que vai estrear em TV aberta, que é muito legal. No Game Show, cada década é representada por um curso de graduação da Unesp. Os alunos competem em uma batalha cultural para ver qual década se sai melhor no final. E para conquistar os jovens, os produtores apostam em um formato que envolva muita participação. A gente se espelhou bastante na MTV, que tem game shows, e a gente pensou num roteiro que trouxesse, além de informação, porque fala muito de história, fala muito da nossa época, da época dos nossos pais, da época dos nossos avós, que foi bem difícil a gente conciliar tudo e deixar isso interessante.
O cenário e o pacote gráfico do programa também foram pensados com cuidado. Testes e programas pilotos realizados no laboratório da universidade foram essenciais nesse processo criativo. O projeto final foi aprovado pela direção da TV Unesp e teve apoio dos colaboradores da emissora. O que a gente pensou inicialmente é que a gente queria que tivesse um aspecto caseiro, mas que trouxesse a parte do game. Por isso a gente optou por sofá, a parede de tijolinhos no fundo, só que a gente queria trazer as décadas também. Por isso a gente optou por fotografias de personalidades, de música, televisão, de tudo. O figurino também era inspirado nas décadas, tipo, não exatamente a característica da década, mas com elementos que trouxessem, que remetessem a cada uma delas. Para o Luiz, o principal desafio foi apresentar um projeto que seria avaliado pela direção. Ele acredita que experiências semelhantes vão aparecer no mercado de trabalho. Lá no comecinho a gente já aprendeu de cara a como chegar na chefe, né? Para trazer o programa aqui para a TV. E aí depois os próximos passos foi mostrar para ela e que éramos capazes. E tudo isso foi todo um processo de 1 ano e meio e deu para aprender tudo como funciona a televisão, como cada coisa tem que ser muito bem estudada, elaborada. Mais do que um bom trabalho realizado por alunos, o Guerra das Décadas é um programa que une informação e diversão. Acho que a gente tem uma função, por ser TV educativa, de informar e de um desafio que era informar de um modo que entretenha o público e que ele goste daquilo que está vendo e que ele absorva aquela informação de uma maneira mais leve, né? Mesmo quando a notícia não for, mesmo quando a informação, né, não for tão boa assim. Pessoal, espero que vocês gostem do programa. A guerra vai começar. Estreia agora na quarta-feira, às 10 da noite, aqui na TV Unesp. Conto com vocês. A guerra continua. É isso aí, programe-se para acompanhar. E depois do intervalo a gente fala sobre a série de colóquios do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp em Bauru, que começa hoje e pode ser acompanhada pela internet. Eles vão discutir o papel da universidade pública. Quem conta os detalhes para a gente é o presidente do Observatório, o professor Clodoaldo Cardoso. Voltamos já já. Neste ano, a Unesp comemora 40 anos e, a partir de hoje, o Grupo de Pesquisa Ética, Educação e Direitos Humanos, que é vinculado ao Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, abre uma série de colóquios para refletir sobre o papel da universidade pública. E para falar sobre o que deve ser discutido e de como você também pode participar, recebemos em nosso estúdio o presidente do Observatório, o professor Clodoaldo Meneghello Cardoso. Professor Clodoaldo, é um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. Prazer é meu, obrigado pelo espaço da TV Unesp. Professor, então vocês vão abrir essas semanas de discussão, será um colóquio por semana, mas antes da gente falar sobre os temas, sobre essa proposta, já que a ideia é refletir sobre o papel da universidade pública, gostaria que o senhor comentasse falando uma questão de base: a quem serve a universidade pública? É uma pergunta fundamental, principalmente nesses tempos de neoliberalismo, onde a universidade é vista apenas como um local onde se vai obter uma formação profissional para se ter um bom emprego, um bom salário, né? O curso é medido por aí para 90% dos alunos, talvez mais. Quando a universidade é um centro de pesquisa e de fomento de pensar a própria sociedade. Se uma universidade pública é mantida com dinheiro de uma sociedade e essa sociedade tem problemas profundos, como desigualdade, como necessidade de avanço tecnológico, científico, a universidade tem esse compromisso social e político com essa sociedade. Então esse é um papel importantíssimo que vem através da pesquisa, né? A gente vai mostrar nesse colóquio como que o tipo de pesquisa tem um caráter político, tem um caráter social. Não necessariamente um serviço pontual que se faz, né? O que a universidade pode contribuir para a estruturação da sociedade brasileira, para o avanço da democracia social no Brasil,
Qual é o compromisso que tem, não só com o Brasil, mas com a América Latina, né? Então, essa dimensão mais profunda da universidade é pouco conhecida, e isso que vai ser também debatido no colóquio. Muitas vezes ela é vista de forma muito limitada, né? Como um centro para desenvolver pesquisas com aplicação direta na área da saúde, como se fosse só essa a finalidade. E principalmente na área de humanas, né, é bastante complexa, né? Os conceitos, o próprio conceito de democracia, né? Que democracia que nós queremos, né? É uma democracia apenas liberal, representativa, que você vota de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, e depois fica protestando? Ou é você criar uma cultura de participação, né? E a universidade tem fundamentos para isso, para inserir isso na educação básica, né? Ela tem pesquisa nisso, né? Então, professor, então apresenta para a gente quais são os temas e como que vai ser a dinâmica desses colóquios. O colóquio foi concebido como uma reunião ampliada via internet desse grupo de pesquisa do Observatório. Nós escolhemos alguns temas fundamentais, né, que serão colocados por um expositor, numa abertura de 30, 35 minutos, e um interlocutor que vai fazer uma intervenção via internet, né, de outro campo da Unesp. Aí, após isso, abriria o debate para os presentes, o grupo que está presente, e para os internautas através de um chat. Os temas que foram escolhidos são temas que são fundamentais para a universidade. O primeiro é essa própria formação ético-política na universidade. Qual é a dimensão, qual é a qualidade social da educação? Não a qualidade só técnica e científica. Qual é essa qualidade social? Como que ela se configura, não só em termos de conteúdo das disciplinas, mas em termos de postura epistemológica? Como que se realiza pesquisa nessa área? Então isso vai ser debatido no primeiro dia, no primeiro colóquio. O segundo colóquio vai discutir esse mundo acelerado que nós estamos, esse mundo onde há uma aceleração técnica, aceleração da própria vida, né? Como isso rebate dentro da universidade. Quer dizer, como o mundo produtivista de fora, ele está dentro da universidade, afetando o trabalho docente, não só do ponto de vista de qualidade, mas do ponto de vista até político também. Há determinadas decisões ético-políticas que são comprometidas dentro da universidade por essa aceleração do trabalho docente. Terceiro tema é sobre o movimento estudantil. Nós estamos num mundo onde está havendo uma crise da representatividade política, que a gente chama da democracia representativa. Quer dizer, os representantes não nos representam nas nossas demandas profundas. E no movimento estudantil está tendo um esvaziamento dos diretórios, dos centros acadêmicos, né? Um descrédito nesse sistema de representação. E aí surgem coletivos, mas ainda muito engatinhando, e não se tem uma configuração mais clara dessa representatividade. Não só nos órgãos colegiados, mas nas próprias demandas do movimento estudantil e como que ele se integra nos movimentos sociais, né? Então essa é uma questão. E o terceiro tema é muito assim, pertinente também, é sobre a violência de gênero. Nós estamos num país ainda profundamente machista, patriarcal, onde a violência de gênero é alguma coisa assim, fora de propósito, fora de todo parâmetro, e como que essa questão de gênero ocorre dentro da universidade. Que vai aparecer lá, porque é um fator arraigado culturalmente. Né? Então, então a questão de gênero, claro, juntamente com outros preconceitos, provavelmente vai nesse debate abrir linhas para algum posicionamento de outros preconceitos e tal. Então essa é uma questão. E o quinto tema é uma coisa
pouco conhecido, pouco debatido, pouquíssimo debatido, é o seguinte: na medida que o universitário ele vai se especializando, para ser universitário, para ter uma educação superior, ele teria que, paralelamente, abrindo uma abrangência cultural. Então, o que a gente sente hoje, muitas pessoas que têm o diploma superior, que têm pouca abrangência cultural para pensar o mundo, através da arte, da cultura. Então, e como que essa questão está dentro da universidade? Qual é a política que a universidade tem na área do teatro, do cinema, da música, né? Porque isso não só como expressão artística, mas como instrumentos de pensar o mundo, novas visões, novas linguagens, né? Como isso ocorre? Nesse mundo acelerado, né, onde a educação artística vai saindo da escola, a educação musical vai Porque saindo, nessa lógica instrumental, parece que não tem uma finalidade, ela não tem né? mais, e que isso repercute. Então você tem uma pessoa com diploma superior, especializada em um assunto, mas sem a leitura abrangente do mundo. Então essa é uma questão a debater nessa política cultural abrangente. Muito interessante. O professor fez um apanhado hoje, a gente pretende aprofundar mais essas questões ao longo do Nesp Notícias. E para quem quiser participar, então, professor, é pela internet, no link tv.nesp.br/direitos humanos. É isso, não é, professor? Tá o convite. E toda essa informação está no site do Observatório. É só colocar no Google, Observatório de Educação e Direitos Humanos, tá todo o resumo e vai ficar lá depois também, não só a gravação, mas cada expositor está montando um texto que vai deixar lá. Né? Esse texto, que vai ser um texto estímulo para reflexão, ele vai ficar também no arquivo do site do Observatório. Então, o primeiro debate já é hoje, às 19h30, não é, professor? Hoje começa às 19h30, em ponto por uma questão da internet. Tá certo, muito obrigada, professor. Obrigado. E gostaria de convidar vocês para estarem sempre conosco nessas novas iniciativas. Com certeza. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 19h, ao vivo. Tchau!